Amém. Glória a Deus, aleluia. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao nosso bondoso, misericordioso e gracioso Deus. Meus amados, hoje é dia 5 de novembro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E como é bom para mim fazer essas pequenas apresentações a cada vídeo, dar a data, dar meu nome, me colocar aqui diante dos irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui escutando. Agradeço a Deus porque o Espírito Santo tem cuidado de nós, tem nos dado discernimento, tem nos dado entendimento. E vamos ver, meus amados, o que Deus hoje tem para nós, né? Eu cheguei agora há pouco tempo da rua, fui levar meus filhos à escola. Eu falei, hoje eu tô com um dia mais livre, no sentido, não tem que ficar saindo toda hora. Hoje é quinta-feira, nessa semana inteira eu tive que sair bastante durante de manhã para resolver coisas pessoais. Graças a Deus tive tempo, achei espaço para sentar e gravar alguma coisa, mas hoje tá mais tranquila ainda. Na parte da manhã eu tô realmente bem livre. E tá tudo muito controlado, tudo que eu tenho para fazer aqui tá bem tranquilo. E aqui na Itália tá um belíssimo dia de sol e céu azul. Creio que nós ainda podemos contemplar essa beleza, né, de ver a natureza tão esplêndida, tão linda. Como é belo, como é bom sentir o calor do sol, principalmente quando tá inverno, né? Aqui tá no inverno já, praticamente. E como é fria a casa, de repente você vê o sol entrando, devagarzinho vai esquentando, vai secando, né, a umidade, a gente se sente bem acolhido. Glória a Deus, porque nós temos essa graça de ainda poder contemplar o calor, né, do carinho de Deus para com a nossa vida, porque querendo ou não, isso também é uma prova do amor de Deus para com a sua criação. Meus amados, eu quero ler com vocês uma passagem, aliás, hoje eu quero ler várias passagens. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer hoje, mas basicamente, a igreja de Cristo, ou o povo do Senhor, ou o corpo de Cristo, aqueles que estão salvos, eu vejo que Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado entendimento, Ele tem nos dado força através da palavra, Ele tem nos advertido sobre os tempos em que nós estamos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando a gente está esperando por um acontecimento novo e nós estamos aparentemente, eu digo aparentemente porque a gente nunca sabe exatamente, né? Mas quando nós estamos aparentemente prontos, a gente tende a sentar, a esperar, né? E se manter. Por exemplo, se eu tenho que partir, vou para um outro local, vou morar, vou fazer uma mudança, justo? Mas eu não sei a data da mudança, mas eu sei que eu preciso ir. E a casa que eu moro, talvez eu vou deixar ela para trás e eu vou mudar para uma outra casa. O que eu vou fazendo nos meses que precedem a minha mudança? Eu vou consumindo todos os alimentos que às vezes dá tanto tempo que não como, eu vou consumindo, eu vou limpando alguns armários, eu vou esvaziando outros, eu vou, por exemplo, se eu tenho, 2 banheiros na casa, eu vou desabilitar um, vou limpar ele direitinho, enxugar ele todo e uso só o outro. E aos pouquinhos eu vou desligando, né, certas coisas funcionais na minha casa, vou preparando as malas, né, vou trazendo em manutenção aquilo que precisa ser mantido, por exemplo, a cozinha, se eu vou usar, eu vou estar sempre cuidando dela, deixando ela sempre sequinha. E aos pouquinhos também eu vou, as coisas que não servem, né, para eu levar, que eu não posso levar comigo, e que se eu deixar ali empilhado vai só acumular sujeira, bicho, bagunça, eu começo a dar para alguém ou me desfazer, de modo que eu deixo a casa naquela seguinte condição: a partir do momento que eu receber a notícia, dia tal, nós vamos mudar, a casa já está preparada, né, para ficar e eu ir. E em contrapartida, eu também
já estarei pronta conscientemente da minha partida, justo, e eu vou ter resolvido todas as minhas questões. Então, nesse percurso, quando a gente está nesse percurso, e eu digo e diria que a Igreja de Cristo, que o corpo de Cristo está nos momentos finais da Terra, não adianta virar e falar, mas tá gente falando que Jesus voltava a setembro, Jesus voltava a março, Jesus voltava 2014, 2012 e nada aconteceu. Não é esse o discurso, meu amado, minha amada. É um discurso que, a qualquer momento, literalmente falando, nós vamos partir dessa terra. As profecias todas antes do arrebatamento já cumpriram. Na época dos apóstolos, tá? Não tinha cumprido nada, nem os apóstolos ainda tinham feito o ministério deles, vivido o ministério deles. E Jesus deixou claro que eles iriam ser entregues às autoridades, eles iriam ser perseguidos, justo? Muitos deles morreriam. Se eu não me engano, foi só o apóstolo João que escapou mesmo, na ilha de Patmos, morreu velhinho, talvez lá, mas não foi degolado, não foi crucificado de cabeça para baixo, não foi queimado vivo e etc, não? E depois a Bíblia continua, Jesus disse, né, de certos sinais que aconteceriam antes do grande dia do Senhor, da vinda do Senhor. Realmente Jesus, ali em Mateus capítulo 24, ele fala da segunda vinda dele mesmo na terra. Porém, nesse meio tempo que ele engloba os sinais que aconteceriam antes do fim dos tempos, ele coloca também o vigiai, né? Ele fala da parábola das 10 virgens, ele deixa claro que o Senhor viria como um ladrão, né? Então ele deu uma resumida em tudo que aconteceria da época dos apóstolos até o final dos tempos. Então, meus amados, a gente hoje olha para trás e vê todos os sinais que estão ali em Mateus 24 se cumpriram, coisa que não tinha acontecido na época dos apóstolos, justo? Então hoje a gente já vê que nós estamos literalmente em processo de espera, literalmente a qualquer momento. A maldade, ela está a um nível que realmente, meus irmãos, a cada dia que passa, a cada notícia que chega é uma coisa pior do que a outra, são coisas assim, não tem como imaginar como é que pode tal notícia. Como é que pode, por exemplo, uma igreja cristã nos Estados Unidos fazer um concurso para drag queen de música gospel? Quer dizer, eleger a melhor drag queen, a que melhor canta, que louva a Deus. Uma igreja que até então foi cristã, que nunca permitiu essas coisas, de repente você vê os Estados Unidos completamente deturpado. No dia de Halloween passado, agora, nesse final de semana, se eu não me engano, eu recebi uma reportagem que foi inaugurado o maior templo satânico nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão tirando Deus daquela nação e colocando Satanás abertamente. Tem afrontado a Deus a níveis assim, sabe? A gente tá vendo coisas assim estranhas, justo? Então, meus amados, nós estamos num processo de espera. Enquanto a gente espera, coisas acontecem na nossa vida. Eu vou dar um exemplo fictício, não me aconteceu isso, mas é justo para a gente ter um entendimento bem adentro daquilo que está acontecendo na vida de todos nós, ok? Então vamos colocar a pessoa A, se chama pessoa A. A pessoa A está com a vida totalmente limpa. Se levanta todo dia de manhã, se coloca a ler a Bíblia, faz uma pequena oração, aí começa a resolver as suas atividades, faz tudo e está sempre com Deus no coração, está sempre ouvindo uma mensagem do Senhor e é amorosa com a sua família e trata todo mundo com amor, com zelo, com respeito, com dignidade. Quando vai trabalhar, faz todo o seu trabalho honestamente e vive assim, dia após dia após dia. Vamos acrescentar um ministério na vida dessa pessoa A, em que ela sai todos os domingos com um bilhetinho na mão evangelizando nas praças e ali durante a semana ela vai visitar os velhinhos e fala da palavra de Deus, enfim,
Então vamos imaginar uma pessoa que ela está completamente envolvida em amor a servir a Deus. E ela, aos olhos de Deus, ela está pronta. Se ela morre ou se ela é arrebatada, ou se Jesus arrebata a igreja, ela sobe para o céu. Então ela está bem. A família dela, vamos imaginar que ela também tem feito o papel de orar por cada um dos membros, evangelizar, falar de Jesus, cuidar dos seus filhos. E assim, essa pessoa olhando para trás nos dias passados, ela não consegue lembrar de um dia em que ela cometeu alguma coisa errada, um pecado, uma mentira, uma briga, uma discussão, uma contenda, seja qual coisa for. Ela está bem. Então ela olha para dentro dela mesma e fala: eu estou pronta, eu estou pronta. Só que o tempo ainda está correndo, as coisas ainda estão acontecendo. E vamos imaginar que nesse processo aconteçam dias bons e até dias maus. Dias de bênção, mas dias de opressão, porque o inimigo se levanta sempre. Primeiro ou depois o inimigo se levanta sempre contra os filhos de Deus. E vamos imaginar que acontece algum probleminha com a pessoa que ela entra numa contenda. E o Espírito Santo fala: olha, você precisa resolver essa contenda. Então eu resumiria a vida dessa pessoa entre altos, mais altos do que baixos. Mas no processo de espera, coisas acontecem. No processo de espera da mudança de casa, a poeira vai bater, a cozinha vai sujar, às vezes as portas vão ter que ser abertas e fechadas. Enquanto os móveis não estão cobertos com o lençol, eles vão estar necessitando de alguém que cuide deles. Né? Enquanto a geladeira está ligada, tem alimento dentro, aquilo precisa ser consumido. Então, meus amados, a igreja de Cristo, ela está nesse processo. Ela está em processo de espera, porém em manutenção. Ela está vigiando, em nome de Jesus, ela está vigiando para que não seja pega de surpresa naquele dia em que o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. E finalmente nós vamos poder descansar. Porque se você para analisar comigo, meu amado, minha amada, quando você está vigiando, você não descansa. Você não relaxa. Você não solta as rédeas. Uma pessoa que está em estado de vigilância, ela está sempre até quase que tensa, porque ela está sempre alerta, ela está sempre ligada, ela está sempre percebendo, prestando atenção, ela está sempre observando tudo que está ao redor dela. Ela não pode simplesmente descansar do tudo. Automaticamente, ela não tem aquela paz que ela pode literalmente não vigiar. Quando nós formos para a glória com o Senhor, nós não vamos mais precisar vigiar, porque a Bíblia diz que será um descanso eterno. Mas enquanto esse glorioso dia não chega, a gente tem que prestar atenção em tudo o que Deus tem trago nas nossas vidas. Agora, olha só, em Gênesis, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 28, a palavra diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Depois ele fala também das ervas, né, da natureza. Deus então sujeitou toda a criação ao homem. E Deus entregou isso nas mãos de Adão e Eva, ou nas mãos de o homem. Amém? Agora, eu peguei o significado da palavra bênção, porque a Bíblia fala claramente que Deus os abençoou. Primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois, Deus os abençoou. Aí você fala: Ana, então nós somos poderosos, nós somos pequenos deuses, porque se nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, então quando a gente olha no espelho, a gente está vendo a imagem e a semelhança de Deus? Até certo ponto, eu creio que sim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos o corpo de Cristo, a gente vai ver isso mais lá para frente ainda hoje. Mas a gente detecta essas características humanas semelhantes à pessoa de Deus na
criação. Você vê que o ser humano, ele é criativo. O ser humano, ele é eterno. Ainda que ele não entenda, não perceba, e às vezes ele não consegue perceber mesmo esse tipo de característica, o ser humano, ele é eterno. O ser humano, ele constantemente precisa ser preenchido por algo. Aquele que conhece a Deus e se entrega no altar do Senhor completamente, dá a sua vida a Deus, ele já não é mais, ele já não sente mais essa necessidade de preenchimento, porque o Espírito Santo habita nele. Mas aquela pessoa que ainda não tem a Deus, ela é insaciável, é onde ela começa a querer preencher esse chamado vazio com os prazeres do mundo, né? Com o reino que está nessa terra, com os reinos do mundo, e por aí vai a conversa, todo mundo sabe de cor. Então eu fui olhar o significado da palavra bênção. A palavra bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituindo de um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição que pressupõe um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Por exemplo, quando Jacó, né, ele estava para morrer ali no Egito, ele pegou os filhos de José e os abençoou. E a Bíblia conta que eles tiveram aquela bênção, né, na prática, eles tiveram prosperidade nos seus povos. Jacó também, né, ele trocou, ele correu atrás da bênção do seu pai e trocou o prato de lentilha, né, com seu irmão Esaú. Isaac abençoa Jacó, é isso, né? Então, Jacó, ele deu o prato de lentilha para o irmão dele para conseguir ser abençoado pelo pai. E o seu pai o abençoou, justo? Por quê? Porque eles sabiam a importância de serem abençoados. Deus abençoou Abraão, né? Então a gente vê aí a história da bênção. Uma bênção é isso. No hebraico, a palavra bênção é dita como beraka. Seria a letra B-E-R-E-K-A-H. Significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar, tanto no hebraico como no grego, eulogia. Apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material. Todavia, a forma grega ainda acrescenta bens espirituais. Nos dicionários, conta a ação de favor divino e graça. Então, olha só, a palavra bênção significa, por exemplo, ajoelhar no hebraico. E aí você vê lá em Gênesis, né, que Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, quer dizer, é como se a terra tivesse naquele momento se sujeitado, se ajoelhado diante do homem. Tá? Então você vê aí abençoar, exaltar. Deus exaltou o homem quando ele o criou. Ele disse para que o homem dominasse sobre tudo. Amém? Felicitar, saudar. Então assim, a palavra bênção, quando veio de Deus para o homem, Deus ele desejou o melhor que ele podia para o homem criado naquele momento. Amém? Então é por isso que eu quis voltar com Gênesis, capítulo 1, do versículo 27 e 28, você pode ir até um pouquinho mais além. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai ver lá no Salmo número 1, os justos e os ímpios. Então eu quero ir lá com vocês, lá no Salmo de número 1, e eu vou ler ele com vocês, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo.
nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas ao homem. Então você vê aí o carinho, o cuidado, o zelo que Deus fez com o homem. Quando Deus criou o homem, Deus fez o melhor e foi muito alegre naquilo que ele fez, porque no final a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Era bom. Infelizmente, o homem pecou. O homem caiu quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem perdeu essa posição que Deus o deu, a ponto que Deus o expulsou do jardim, Deus os cobriu, e ele disse que agora, ainda assim a natureza estaria sujeita ao homem, mas o homem teria que trabalhar para comer do fruto da terra, e a mulher, para gerar vida, teria que sofrer dores de parto. Então foi o que Deus colocou sobre o homem, amém? E aqui nasceram os justos e os ímpios. Por quê? Do dia que dela comereis, conhecereis o bem e o mal. Naquele momento, surgiu dentro do ser humano uma divisão de águas, um divisor de águas. Começaram a nascer homens que viriam e voltariam para Deus, e começaram a nascer homens que seriam perecíveis eternamente, seriam julgados por Deus. E aí a Bíblia começa a trabalhar, né? E Deus começa, ele entra então com as leis, ele entra com os estatutos, ele entra com os profetas, e você vê um trabalho muito fatigoso de Deus para como se diz, cultivar os seus santos nessa terra. A gente caiu no conhecimento do bem e do mal. Você que está aqui comigo me escutando, você sabe o que é bom e você sabe o que é mal. Mas você não só o sabe, mas a sua carne, ela está constantemente apta e pronta para praticar se é o bem que o mal. A sua carne, ela é capaz, por mais que você está em santidade e consagração ao Senhor, se você desliza a sua carne, ainda que por um microsegundo, um período de tempo, ela é capaz de se regozijar no pecado. É mentira ou é verdade? Então nós estamos numa condição de caídos. Aí vem Jesus, morre na cruz, derrama seu sangue, e pela graça, única e exclusivamente pela graça, Deus justifica o pecado do homem. E todo aquele que crê que Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, era inocente e se comove, entende e aceita essa situação e se coloca à disposição de Deus na sua justiça, assume a sua fraqueza, assume o seu pecado, assume a sua natureza, tem consciência que se não for única e exclusivamente pela graça de Deus, ele perece ou perecerá, ali então essa pessoa, ela é recebida por Deus, na família de Deus. A Bíblia diz que Deus lança sobre o mar do esquecimento todos os pecados daquela pessoa e ela nasce de novo e se torna uma nova criatura. A Bíblia fala que a maldição ainda já não mais está sobre aquela pessoa, que a morte já não tem mais efeito sobre aquela pessoa. A Bíblia se refere à morte eterna, a segunda morte, a qual levará aquela pessoa para o lago de fogo e enxofre eternamente e haverá choro e ranger de dente. Mas, meus amados, então aí a gente vê a história do homem, a história de Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, o homem literalmente corrompeu a imagem de Deus. Não de Deus em si, mas daquilo que Deus doou ao homem, a sua imagem, a sua semelhança. Um exemplo eu vou dar para vocês, eu já dei uma vez esse exemplo, eu repito. Imagina uma família, um pai, uma mãe e filhos. Uma família muito decente, uma família muito justa, uma família muito boa, em que o pai dessa família é um homem trabalhador, é um homem que sempre prestou
ajuda a comunidade, é um homem que sempre foi visto em integridade, é um homem que nunca fez nada que pudessem falar mal dele. Então, um homem de muito respeito, um homem de muita autoridade, um homem em que, quando abre a boca para falar, todo mundo da comunidade o escuta e dá razão a ele. Então imagina esse tipo de cara. A sua esposa, uma mulher muito decente, muito reservada, uma mulher muito simples, uma mulher muito composta, uma mãe excelente, que gerou filhos bonitos, filhos saudáveis. Imagina essa família sempre pontual em todos os seus compromissos, e os filhos começam a crescer nessa base também, sempre bem comportados, bem educados, uma família de muito respeito, uma família de muita moral, uma família de muita dignidade naquela comunidade, família tal que ninguém é capaz de pensar mal de nenhum deles. Amém, meus irmãos? Então, uma família de respeito, coisa que acontecia mais ou menos uns 60, 70 anos atrás. Hoje em dia o negócio está meio descambalhado, mas imagine então que é uma família tão de respeito que a fama dessa família se espalha por onde ela por vários lugares, tá? E chega até a outras cidades, outros estados, até outros países, a ponto que os filhos crescem, os filhos daquele senhor crescem e eles vão trabalhar, vão fazer a família deles, vão desenvolver a vida deles, e até então todos são de respeito, a ponto que, quando um dos filhos vai aonde vai e ele fala, meu pai é fulano de tal, todo mundo diz, ah, não, então tá. Por exemplo, um dos filhos vai no banco e fala, olha, eu preciso montar um negócio para mim, eu preciso que o banco me ajude e tal, meu pai é fulano de tal, o banco logo, não preocupa, senhor. O seu pai é um homem de respeito, sempre foi o nosso melhor cliente, então você tem muita moral conosco. E o banco dá limite, né? Dá sem limite o empréstimo, ajuda, financia. Então vocês imaginam esse quadro. Os filhos são uma imagem e semelhança do quê? Do caráter do pai. Aí você imagina que de repente, dá alguns anos, um dos filhos desse senhor se deprava. Mata alguém, rouba e começa a fazer tudo errado. Vocês conseguem imaginar o escândalo que é para aquele pai, o filho perdido? Talvez o exemplo que eu dei foi um pouco complexo, mas vocês entendem o que eu estou falando? O respeito, a dignidade do pai vira uma coisa até manchada por causa de um filho que se desvia. Porque eles falam, nossa, esse moço é filho do fulano de tal, é impossível, esse moço é uma pessoa correta, esse moço é uma pessoa justa, agora o filho dele está na cadeia. E a imagem da família é manchada. O respeito da família, ele é mudado. Imagine que depois de tantos e tantos e tantos anos, a esposa daquele senhor de respeito, que outrora também foi uma mulher de respeito, trai o marido e vira escândalo na cidade inteira. Vocês conseguem imaginar a energia liberada nessa filosofia de vida? O quanto Deus preza a sua imagem, a sua semelhança, meus irmãos. Porque aqui nós estamos falando de simples homens, uma família como tantas tiveram no mundo. Agora, quando a gente joga essa ideia para a pessoa de Deus, e quando você que está aqui comigo conhece a Deus, tem uma vida com Deus, recebe a Deus na sua vida, recebe Jesus na sua vida, você se arrepende dos seus pecados, você enxerga a sua podridão, a sua pobreza, o seu nível humano diante do Deus santo, glorioso que Ele é, e de repente, num amanhã, você volta ao seu vômito, você ofende a Deus. Então, a base de tudo começa também aí. Criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, homem e mulher, Deus os criou. E sujeitou todas as coisas a ele. Aí o homem vai, que tinha esse respeito, tinha toda essa autoridade nas suas mãos,
O homem tinha uma autoridade que nós não temos noção nas mãos, e até hoje tem, porque se você para analisar, você, por exemplo, agora está aí na sua casa sentadinho, não é que tem uma aranha viúva negra caminhando perto de você para te matar. Não é que tem um tigre, um leão, um animal selvagem ou cachorrinho de estimação simplesmente se rebela contra você e te ataca. A gente está vendo alguns quadros assim, mas não a nível que a natureza ainda não está sujeita ao homem. A Bíblia diz lá em Apocalipse que vai vir nos últimos dias um momento em que as feras vão atacar os homens novamente. Mas até então, Deus, pela graça, colocou temor nos animais. Então, os animais, eles ainda assim são sujeitos ao homem. É como se eles vissem o ser humano diante de Deus, né? Na natureza que Deus colocou neles. É como se eles vissem o ser humano e temessem o ser humano. Porque eles olham para nós ainda assim, meus irmãos. E veem em nós a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele doou algo dele mesmo, da sua constituição, da sua natureza, do seu ser para nós. E nós corrompemos isso com os nossos pecados. Então aqui a gente vê o salmista falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu tive um problema semana retrasada com uma professora do meu filho menor. Ela usou o meu filho como mau exemplo para toda a classe. Aquilo me trouxe um pouco de aborrecimento. E eu cheguei em casa, corrigi meu filho e tal. E chegou uma pessoa na minha casa da família que me pegou exatamente naquele momento. Na realidade, ela veio fuxicar, vigiando para ver o que eu estava fazendo. Coisa que eu não faço na vida dela, não me interessa como crio os filhos. Mas ela veio. E ali surgiu a história que eu contei assim por alto que aconteceu. O que essa pessoa quis que eu fizesse? Ela quis que eu fosse até o diretor da escola e difamasse a professora do meu filho. Criasse caso com ela, não aceitando que eu fosse questionar por que você citou o nome do meu filho em público se tinham todas as outras crianças no meio. No primeiro momento eu até fiquei instigada na hora ali que eu estava bem indignada com a situação, em até chegar no dia seguinte e ir até essa professora e falar: olha, eu não gostei que você usasse o nome do meu filho como mau exemplo. Porém, meus irmãos, na hora que ela fez isso, eu estava lá na sala, eu vi claramente que ela não fez de mau caso, de maldade. Ela lembrou do fato que aconteceu exatamente naquele dia. Então ela foi e falou a respeito. Eu vi claramente que ela citou um exemplo prático que tinha acontecido 2, 3 horas antes. E ela não fez com maldade. E ela não falou nada, isto é, não fez nada que, como se diz, né, sujou a imagem do meu filho ou nos ofendeu. Mas se eu tivesse seguido o conselho dessa pessoa que estava aqui na minha casa na hora que eu estava nervosa, né, corrigindo meus filhos, e ela começou a dizer: não, vai lá no diretor, reclama, fala com ela, enfim, né, faz protesto em relação àquilo, né? Vai tirar satisfação. Se eu fosse seguir o conselho dessa pessoa, meus irmãos, eu ia ter brigado com a professora. Ou então eu ia ter tido um pequeno desentendimento, e quem me garante que ela ia começar a tratar o meu filho de diverso modo, porque, né, eu afrontei ela, eu gerei uma situação que não precisava chegar nesse ponto. E se eu tivesse ido no diretor do tudo, feito uma bagunça lá, talvez o diretor ia mandar chamar essa professora, quem sabe o que ia acontecer de consequência se eu fosse ouvir o conselho desse ímpio que veio na minha casa, no momento em que eu estava resolvendo questões de família privadas. Quer dizer, na hora que você está... Igual depois, gente, se eu estou na minha casa, moro num apartamento, eu escuto que alguém está discutindo com um filho, ou quer dizer, marido, mulher, ou mãe, filho, pai, filha, etc. Estão discutindo. Por que naquele exato momento eu vou lá na casa da pessoa? Por que eu vou bater na sua porta na hora que eu estou ouvindo que você está passando por uma situação, que você está tentando resolver ou discutindo uma situação? Quem me deu essa autoridade, esse espaço, essa liberdade para entrar na sua casa nesse momento? Tem até aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é verdade? Então,
Isso aqui tá aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E se você para analisar na sua vida, você agora olha a sua vida. Quantas vezes os ímpios, pessoas talvez muito chegadas a você, parente, amigo de trabalho, talvez um companheiro, uma companheira de vida, quando eu falo assim, às vezes um pai que é um companheiro de vida, uma mãe, um marido, um namorado, não te dão maus conselhos. E se você vai ouvir esses conselhos, não a ótica de Deus, mas a ótica da carne, você vai sempre gerar um problema na sua vida. E Davi já dizia isso, bem-aventurado. Porque quando eu não ouvi o conselho dessa pessoa que veio aqui na minha casa e jogou esse foco de veneno, que se eu fosse ouvir o conselho dela, eu teria ido tirar satisfação com o diretor, com não sei quem, coordenador da escola. Meus irmãos, hoje eu não estaria na mesma sintonia de tranquilidade com essa professora. Talvez eu estaria hoje sendo mal vista por ela. Talvez ela ia até perseguir meu filho. Não adianta falar, mas é uma criança, é impossível. Não, nós chegamos num tempo que nada é impossível, meus irmãos. Nada impede o ser humano de vingar. O ser humano, se está ferido, ele não para analisar uma criança. Não, eu quero atingir a mãe. O que eu sei que eu ia gerar se eu fosse protestar uma situação dessa? Mas como eu deixei quieto, no dia seguinte eu levei o menino, fui até ela e falei, olha, conversei com meu filho, já coloquei ele em castigo pela situação e eu acredito que ele não vai mais fazer isso, mas a minha parte eu fiz. Ela falou, ok, deu uma risadinha e ficou naquilo. Eu simplesmente atuei na situação de modo correto. Eu não briguei com ninguém, eu não tirei satisfação, eu não cobrei, não joguei na cara. Eu não segui o conselho dos ímpios. Quantas vezes você na sua vida segue conselho de ímpios? Quantas vezes uma pessoa fala uma coisa que você sabe que não precisa chegar naquele ponto, mas você fica meio desorientado. Eu vou seguir esse conselho e faço como aquela pessoa me disse? Salmista Davi já dizia, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Porque o caminho do pecador... E aqui quando a gente... Desculpa, meus irmãos, eu tô com resfriado. O caminho do pecador aqui, quando o salmista tá falando, ele tá se referindo àquelas pessoas que vivem pecando todo dia. Toda hora fala uma mentira, toda hora se mete a falar mal da vida dos outros, toda hora tá fazendo uma coisa errada. Às vezes você mora no meio de pessoas ímpias e pecadoras e você está no caminho delas. Quer dizer, você está na casa dela, você vai tomar o cafezinho, você passa ali toda hora, você vira, arruma sempre um motivo para estar ali perto dessas pessoas. E a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. A melhor coisa, meus irmãos, para uma dona de casa, e isso eu falo porque eu sou dona de casa, a melhor coisa para uma dona de casa é estar dentro da casa dela, de porta fechada, de preferência com chave, trancada. Se alguém tiver que vir na sua casa, tem que bater na porta ou tocar campainha. A melhor coisa, eu falo isso na minha vida prática. Eu me levanto, eu levo meus filhos para a escola, eu encontro com pessoas que moram no mesmo prédio que eu faço um sorriso de coração, às vezes a gente troca 2 minutos de conversa, tipo, o céu tá bonito, frio, calor, não sei o que, hoje eu fiz um chá verde, vou tomar, eu fiz um café, eu fui no supermercado, comprei tal macarrão, tenho que ir arrumar minha casa. Bom dia e corro para minha casa. Praticamente todos os dias, mais ou menos, eu vivo isso. É um sorriso, é um bom dia, é 2 minutos de palavra, mas corro. Não é que eu aproveito o ritmo e desço para casa de pessoa A, B ou C e vou pegar um cafezinho e ali a gente já começa a conversar e começa a abrir a minha boca e já falo de tudo que eu tô vivendo e aquela pessoa já fala de tudo que ela tá vivendo e quando você assusta você já tá naquela confidência todo dia conversando e ali começam a vir os problemas, os conselhos dos ímpios, você começa a ver coisa errada, você começa a sofrer certos ataques. Entendeu a diferença? A dona de casa tem que estar dentro de casa, de preferência de porta fechada. Não é que eu sou feminista, não, meu amada. Minha amada, meu amado. Eu não sou feminista. Mas se você, que é dona de casa, para analisar quanta coisa você tem que fazer todo dia na sua vida,
Eu tô aqui fazendo esse vídeo, para mim são 10h42 da manhã, eu tô gravando esse vídeo já há quase 40 minutos, cheguei a deixar meu filho na escola, resolver essas coisas, subi, e eu ainda não arrumei a minha cama, eu ainda não ajeitei tudo, porque eu falei, em primeiro lugar eu vou fazer a obra de Deus. Tanto em 10, 15 minutinhos eu ajeito a minha casa inteira, e eu tenho o dia inteiro para resolver tudo isso. Mas eu não estou na casa de ninguém. Você não vai me ver nunca rodeando casa dos outros. Ou, por exemplo, eu tenho um carro aqui na porta da minha casa com combustível, funciona. Quer dizer, eu podia pegar e ficar batendo perna. Tem muita mulher dona de casa que bate perna, com ou sem carro. Fica parambulando pela rua. Você vê ela sempre no meio da rua. Eu fico vendo aqui, tem gente que todo dia que eu saio de manhã, você vê ela com a sacolinha na mão. Ela vai na padaria, ela vai na quitanda, ela vai no supermercado, ela vai não sei aonde, ela vai não sei aonde, e aonde ela vai, ela para e fica ali 2 minutos conversando sempre com alguém. Isso não é uma coisa legal, minha irmã. Isso não é uma coisa bonita. Ah, mas a gente precisa viver, a gente precisa sair de casa, não é que eu posso ficar enclausurada na minha casa. Não, é claro, eu hoje às 3 horas da tarde eu tenho um compromisso, vou sair, vou fazer hidroginástica. Mas eu procuro compromissos fixos e sérios para minha vida. Hoje eu vou sair, vou fazer isso, sábado eu vou pegar meus filhos de manhã, vou levar eles para praticar uma atividade esportiva. Domingo eu vou sair, eu vou na igreja. Se eu puder sair de tarde, agora não, porque eu tô sem meu marido em casa, ele está fora, mas normalmente a gente, ele e as 2 crianças iríamos passear num centro comercial, no caso num shopping center, num cinema, num teatro, apesar que aqui onde eu moro não tem isso tudo, mas justo para deixar uma ideia, sabe? Eu assim, se eu tenho de vez em quando, eu vou e visito alguém na casa de alguém, mas é raro, porque onde eu moro aqui, todo mundo tem a vida muito empenhada, as pessoas sérias. Elas estão sempre muito empenhadas, então assim, você nunca vê elas com tempo de te visitar ou de você visitar. Você vê que aquelas é que não são empenhadas, é que estão sempre à disposição de você ir na casa dela tomar um cafezinho. E toda vez que eu fui, porque eu fui, eu dei com a cara na parede. Porque começa com um sorriso no rosto, começa com um cafezinho, começa com um biscoitinho, começa com tititi, tchá, depois de 5 minutos começa me pedindo alguma coisa, ou eu pedindo alguma coisa, ou então colocando situações que te jogam, né, na cara certas coisas. Quando você assusta, você tá na dependência, porque você tá prestando satisfação demais da sua vida para quem você não deve. E dentro de casa, eu, Ana Paula, falo por mim, eu tenho tanto para fazer. Eu tenho esse trabalho aqui no YouTube para fazer. Depois disso eu tenho que ajeitar minha casa. Depois disso eu tenho que almoçar, tenho que arrumar minha cozinha. Tenho que estudar uma outra língua, que eu estou precisando aprender um novo idioma. Então eu tenho que perder no mínimo 1 hora todos os dias estudando aquela língua. Depois eu pego e saio, vou fazer a hidroginástica, passo na escola, pego meus filhos. Se o dia tá bonito demais e tá claro ainda, talvez eu leve eles assim num parquinho que tem perto de casa para eles brincar um pouquinho. Se não, a gente vem para casa, sento com eles, eles fazem o para casa, lavo eles, dou banho neles, ponho o pijaminha neles, fecho a casa porque já começa a fazer frio, porque a gente tá no inverno. Vou cozinhar a janta, faço eles jantarem. Nessa brincadeira a gente já tá falando de quase 7h30 da noite. Arruma a cozinha. Quando eu assusto, tá dando 8 horas da noite, eu já tenho que estar pondo eles para dormir. Aí eles dorme, dou o beijinho da boa noite, a gente faz a oração de cada dia, aí eu fecho a porta do quarto. Quando eu assusto é 9 horas da noite, 8h30. É onde eu vou sentar, eu ligo a televisão e eu vou assistir alguma coisa. Vou assistir um programa que é produtivo, né? Os irmãos aqui que me conhecem sabem, eu não assisto novela, eu não tô assistindo porcaria. Eu assisto sempre programas que trazem algo para você, né? Alguma coisa relacionada à culinária, algum programa tipo MasterChef, que eu sei que tem aí no Brasil também. Esse nível de coisa, mas sempre coisas neutras que não me influenciam a minha vida. Então, quando eu assusto, acabou o dia. Quando eu assusto, acabou a semana, meus irmãos. É isso que está falando aqui. Não se detém no caminho dos pecadores. Talvez você não é uma dona de casa, você é alguém que vai para a escola. Quantas vezes eu fui para a escola, em vez de estar dentro da sala de aula estudando, eu estava matando aula com os amiguinhos, maus elementos.
Você às vezes está na faculdade, você embrulha. Ah, hoje eu vou matar aquela aula porque eu já sei tudo, eu não gosto daquela professora. Eu vou matar a aula, eu vou ficar no corredor, vou ficar lá fora no campus com os meus amigos, que a gente vai desenvolver alguma coisa para nós mesmos. Vamos marcar a balada da sexta-feira, do sábado, do domingo. Talvez você trabalha. Sabe o que o pessoal faz aqui na Itália? Mostra muito na televisão. Eles têm mania, principalmente o pessoal que trabalha para o governo, né? Eles fazem assim, eles vão, chega lá, bate o cartão e vão tomar café. Sai fora do prédio onde eles trabalham, da prefeitura, vão tomar café. Aquilo ali eles têm que bater o cartão 8 horas da manhã. Aí eles vão, bate o cartão 8 horas da manhã. Acabei de chegar. Volta de novo, sai, vai tomar café, e eles mostraram caso até de gente que vai na feira, porque tem a feira aqui na Itália, toda semana tem feira, essas feirinhas hippie, né? E aí eles vão, faz a feira, quando dá 10h30 da manhã, eles voltam para o emprego. Aí vai de 10h30 até meio-dia eles vão almoçar, bate cartão. E aí, sabe o que muitos deles têm feito? Eles pegam o cartão de ponto, entrega para aquele que vai trabalhar no dia seguinte, aí aquele fica lá. E na hora que ele sai, ele bate o cartão dele, bate o cartão daquele que depois do almoço foi embora. Isso funcionário do governo italiano. Eles vão embora depois do almoço, deixa o cartão de ponto com um amigo qualquer, aí o outro vai lá, bate o cartão. No dia seguinte, amanhã não vem trabalhar, não. Aí o amigo de serviço, o que vai fazer? Vai lá, bate o cartão como se ele fosse trabalhar, que aquela pessoa tivesse ido trabalhar. Vive assim. Isso é a vida do ímpio. Não todos. Tem muita gente honesta, tem muita gente boa, tem muita gente séria que não sabe da salvação, que não é de Deus. Eu conheço pessoas maravilhosas que não têm ainda essa descoberta da salvação em Cristo. E são pessoas que até vale a pena você perder tempo com elas. Mas isso é raro, meus irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu não gosto de ser radical e falar tem que ser assim ou tem que ser assado. A gente tem que sempre ter entendimento para saber o que está ao nosso redor. Mas é importante que a gente saiba analisar a vida. A gente tem que entender, se uma pessoa não tem a Deus na vida dela, de verdade, não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, não adianta, Ana, você é muito religiosa, Ana, você é meio fanática, Ana, você está sendo radical demais, Ana, mas todo dia, então quer dizer, eu conheço tanta gente boa, que é honesta, que é íntegra, mas não tem a Deus e tal, e isso não me impede de ser amiga dessa pessoa. Uma coisa é verdade, maldito o homem que confia no homem. Se você tem uma pessoa que tem comunhão com Deus e tem a consciência do que está para acontecer, essa pessoa tem uma coisa que o ímpio não tem, que se chama temor. São pessoas que elas estão realmente numa seriedade, num compromisso e uma estrada reta com um foco preciso, chamado: eu estou para despedir desse mundo. E eu preciso ser uma pessoa correta, uma pessoa pro bem. Aí você vê lá no livro de Romanos, no livro de Atos dos Apóstolos, como que os irmãos viviam em comunhão. Mas é os irmãos. A Bíblia fala dos irmãos em comunhão. Diz que eles, muito caso ali no início da igreja, eles venderam todos os seus bens, o dinheiro eles juntaram e eles ficavam juntos, comiam juntos, riam juntos, glorificavam a Deus juntos, estudavam a palavra de Deus juntos, se apoiavam uns aos outros. Está lá no livro de Romanos, Pedro. Mas aqui está falando de ímpio, pecador. Então, meu amado, a gente não pode cegar e confiar completamente nas pessoas que não têm a Deus como princípio de vida sano. É difícil, mas é assim, essa é a realidade. Que nem se assenta na roda dos escarnecedores, que é pior ainda do que os pecadores. Porque o escarnecedor, ele é pecador, mas ele é escarnecedor. São pessoas que querem desgraçar a vida de alguém, sempre. Eles estão sempre procurando desgraçar a vida de qualquer pessoa que eles botam na reta. E se você está na roda desse povo, você começa a seguir aquilo que eles fazem. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha só o que nós estamos fazendo agora. Você que está aqui comigo, você agora está ouvindo aqui a palavra de Deus. O seu prazer é ouvir a pregação da palavra de Deus. O meu prazer, Ana Paula, é estar aqui fazendo esse trabalho.
Eu agora podia estar batendo perna. Eu podia agora estar na casa de alguém. Meus irmãos, não adianta. Quando você quer ir para o mundo e quer se enfiar nas coisas ruins do mundo, vai ter sempre uma porta aberta esperando por você. É questão de querer. Se eu colocar na minha cabecinha de giló aqui agora, que eu quero bater perna e na casa de alguém, fofocar, intrigar, rodear, eu tenho no mínimo 3, 4 casas para ir aqui agora, como eu tô falando com vocês. Mas como isso não me interessa, o meu prazer tá na lei do Senhor, eu tô agora com a minha porta fechada, lendo a Bíblia e falando com os irmãos. Estou feliz, meus irmãos. Estou bem. Sabe de quanto problema eu tenho me livrado, de quanto aborrecimento eu tenho me livrado com esse tipo de filosofia? Se eu trabalhasse fora, eu ia sentar na minha mesa de trabalho ou no meu local de trabalho, seja ele qual fosse, eu ia concentrar na atividade do trabalho. Quanta gente vai trabalhar, em vez de sentar e trabalhar, fica batendo boca, conversando, fofocando com um companheiro de serviço. Em vez de desenvolver o trabalho, tá ali perdendo tempo, batendo boca, conversando, e o tempo passa, o trabalho tá lá parado, o serviço tá lá parado. Aí você fala, por exemplo, o sistema é incompetente, a justiça não funciona, os hospitais não funcionam, não sei o que não funciona, porque tem sempre alguém que, em vez de fazer o trabalho certo e fazer bem, está enrolando. Aí aqueles que fazem bem estão sobrecarregados. Olha que cadeia que cassino que é, como desencadeia, um problema puxa o outro. Se o pedreiro não trabalha bem aquele serviço que ele tem para fazer, mas ele faz de qualquer jeito para ir lá buscar o cigarrinho dele, beber a cervejinha dele, ou então tá cansado demais, quer sair mais cedo para ir embora para casa, porque tem que fazer que sabe o que, talvez tem que ir para um boteco. No final, o trabalho que ele faz não presta e o patrão, né, o cliente tem que fazer tudo de novo. É tantas coisas que a gente vê na nossa vida, que tem os ímpios, que tem os pecadores, o mundo está na mão de gente sem responsabilidade, a maior parte é sem responsabilidade, a maior parte não está nem aí realmente com a seriedade das coisas. Eu não faço bem a minha tarefa, a minha função, automaticamente eu atinjo outras pessoas com aquilo que eu não faço bem. Se eu me ponho a fofocar na casa dos outros como dona de casa, minha casa fica julgada o dia inteiro, meus filhos vão chegar em casa. Aí vai ver vasilha suja, cama sem arrumar, banheiro sujo. Isso com os anos, porque a criança nunca vai falar, mamãe, a casa tá suja. Pode até falar, mas aquilo para ela, o importante é que ela vai brincar. Mas com o passar dos anos, ela vai vendo aquele exemplo, aquele cenário, aquela coisa. Vai chegar um dia que ela vai ficar desleixada como o pai e como a mãe. Se uma criança vê o pai sempre sentado em casa com cigarro na mão, bebendo, fumando, vendo televisão, vendo jogo de futebol, não vai trabalhar, é um vagabundo, a criança vai vendo aquilo, ela acha que é assim que funciona. Então quando eu crescer eu faço como meu pai, porque é assim que funciona. Por mais que talvez a pessoa vai tentar ser melhor do que o pai, vai talvez ter sempre uma força que a puxe, influenciando ela em alguma coisa. É difícil, meus irmãos. Quando a gente tem mau exemplo na nossa vida, quando a gente está envolvido com pecador, com ímpio, com escarnecedor, dificilmente a gente vai ser 100% livre. Vai ter sempre coisa para nos libertar. Eu tive que ser liberta de tanta coisa na minha vida e eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo também passaram por isso. Porque se a gente senta no meio da roda dos escarnecedores, no meio de pecador, no meio de mal influência, a gente vai sempre aprender algo que não presta. E a gente aprende com tanta sutileza que a gente acha que aquilo é bom. É normal, é simples, todo mundo faz, eu faço também. E você deixa de dar atenção à palavra de Deus. Por isso o salmista diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Por quê? Se você vê uma árvore plantada numa área seca, aquela árvore não tem saúde, ela murcha, ela seca, ela até morre. Mas se você vê uma água plantada junto à corrente de águas, ela está sempre sendo nutrida. Ela tem sempre a sua água para as suas folhas, ela está sempre sendo hidratada. E aí o que acontece? No seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. É o caso dessas pessoas
que meditam na lei do Senhor sempre, todos os dias elas estão envolvidas com a palavra de Deus, todos os dias elas querem ouvir a Deus, elas querem descobrir algo novo de Deus. Às vezes a vida dela passa anos e anos e anos na serenidade. Elas estão vivendo uma vida de serenidade, de paz, de bênção, são pessoas tranquilas, ainda que tem problemas. Mas aí a Bíblia fala que no devido tempo essa pessoa dá um fruto. É quando no tempo justo ela sabe a palavra certa para falar, ela tem um conselho justo da dar, ela tem a atitude correta da oferecer para quem está precisando de ajuda. É no devido tempo, é o exemplo. Você às vezes vive em santidade e aqueles que estão ao seu redor veem você com seu caráter. Passam-se anos, ninguém nunca fala nada, mas quem sabe com seu testemunho de vida um dia alguém se salva, porque fala, meu Deus, eu vi aquela pessoa a vida inteira, sendo mansa, sendo serena, sendo boa, e eu sempre vi ela com a Bíblia na mão, e eu vejo que ela como cristã é um exemplo a ser seguido, e eu quero mudar de vida, porque eu não aguento mais viver na desgraça, no pecado, na bagunça, na lambança. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir o exemplo dela. E o Espírito Santo, meus amados, muitas das vezes ele convence aqueles que estão ao nosso redor pelo seu exemplo de vida. Quer um exemplo? Ninguém fala para mim que eu tenho que mandar filho meu para catecismo, para a igreja ou para festa de santo aqui. E quando eu estou no meio dos escarnecedores ou dos pecadores ou dos ímpios que me conhecem, você não vê eles falando de santo? Você não vê eles falando de coisa errada? Eles até começam a falar menos da vida dos outros. Quando eu viro as costas, mama me explode. Mas quando eu entro em certos lugares, eu vejo muitas pessoas incomodadas. Porque elas sabem que a Ana Paula ela não é assim. A Ana Paula fica 2, 3 dias sem ser vista. Porque ela entra e sai de casa só para fazer o que ela tem que fazer. Eu tenho gerado constrangimento no meio dos pecadores aos quais eu estou rodeada. Parece besteira. E hoje Deus está me dando uma recompensa tão linda. Só para vocês terem uma ideia, meu primeiro filho hoje tem 8 anos. E desde quando ele nasceu, pessoas que eu moro próximas dela sempre falaram, meu filho não come, que ela não faz o menino comer, que ela não faz o menino dormir, que ela não cria o menino direito, que o menino não é assim, que o menino não sabe falar, que o menino isso, que o menino é aquilo. Ok. Eu nunca bati de frente, eu deixei o tempo fazer o seu trabalho. Pessoas que sempre meteram a ripa, principalmente na parte da alimentação, e nunca foi verdade. Glória a Deus, meu filho sempre comeu e comeu de tudo. E meu filho está crescendo, e está forte, e está lindo. Ele está do jeito que ele tem que estar. Eu tenho uma pessoa que sempre falou mal disso, e hoje eles estão vivendo com uma criança na família, que a criança agora chegou no ponto que ela não come nem um macarrão branco com a manteiga que ela gosta de comer. A criança não come e eles agora estão ficando desesperados porque eles não sabem mais o que fazer para fazer essa criança comer. Verdura ela tem nojo, carne ela tem nojo, todas as coisas boas para a saúde tem nojo. A única coisa que a criança conseguia comer era macarrão branco com um pouquinho de manteiga derretida e sal e queijo ralado por cima. Só que chegou no ponto que nem isso mais a menina tá querendo comer. Ela gosta de comer muita porcaria. Esse pessoal sempre meteu a ripa numa outra senhora que eu conheço que, infelizmente, sempre deu muito doce, muita porcaria pros filhos. Inclusive, os filhos tiveram um dente estragado. Mas independente de tudo, os meninos cresceram, sempre comeram de tudo e mal ou bem cresceram melhor, mas eles sempre meteram a ripa nessa mulher. Essa mulher hoje não mora mais aqui, tá bem com os filhos fora daqui. E hoje, essa turma que sempre falou mal da minha família, dos meus filhos, do modo como eu cresço meus filhos e da outra minha conhecida, essa família hoje está vivendo isso na casa deles. A criança não come, a criança não dorme no horário justo, porque dá 9, 10 horas da noite a criança está lá acordada. Entendeu? Você olha para a criança, ela tá assim desbotada, não tem cor, não é corada, não é saudável como criança. Você vê ela magrelinha, é aquela criança assim, sem vida, brinca e tudo, mas você vê que tem alguma coisa que não vai e a criança não come. Quer dizer, pagando língua. Em palavras curtas, tá pagando língua. Então, no seu devido tempo, dá seu fruto, porque hoje eles veem meus filhos comendo de tudo. De tudo, verdura crua, legume, carne, tudo, come, que é uma coisa boa. E detalhe, são educados.
Eles estão vendo essa criança que começa a bater na cara dos outros, que é uma criança que ela tem essa mania. Se você fala não pra ela, ela pega e te dá um tapa na cara. Ela deu tapa na cara de pessoas grandes, 60, 70 anos, dá tapa na cara, não tá nem não. Meus filhos são educados. E eles falaram que eu nunca soube educar meus filhos. Agora hoje eu vejo a diferença. Eles têm educado essa criança, porque a criança o tempo todo tá com eles. E a criança é mal educada, não come, dorme de qualquer jeito, é toda desregulada. E aí? Isso é exemplo de vida. No tempo justo dá o seu fruto, porque hoje ninguém pode falar: Ana Paula não faz com meus filhos, porque eles veem meus filhos comer de tudo. Ana Paula não educa os filhos, meus filhos são educados. Só de você ver na casa deles, meus filhos nunca fazem nada assim absurdo, bate na cara dos outros, fala palavrão. Não. E aí? No seu tempo justo dá o seu fruto. Querendo ou não, meu irmão, minha irmã, todos nós, se seguirmos as coisas de Deus, a palavra de Deus, os conselhos de Deus, todos nós, no nosso devido tempo, vamos dar os nossos frutos, chamado testemunho de vida. É o nosso testemunho de vida que faz a diferença. Cuja folhagem não murcha. Vocês estão vendo, entra mês, entra mês, sai mês. Nós estamos aqui, firmes e fortes com o Senhor. E eu digo nós, não a Ana Paula e todo mundo que está aqui. Nós que estamos aqui conversando esse assunto, você que está aí do outro lado, olha para trás, quanto tempo tem que você está vivendo um momento de joia com Deus? Você levanta, você pensa na palavra de Deus, você vigia, você teme, você tem cuidado em servir a Deus e não escandalizar, você procura sempre ser zeloso, caprichoso e agradar a Deus. Por quê? Porque a sua folha não murcha, a sua santidade, a sua vida com Deus, ela está sempre constante e para melhor. Ou estou errada? A sua esperança é em Deus a cada dia, a cada manhã, Deus renova a sua força, como a árvore plantada junto à corrente de águas. Todos os dias a gente é nutrido espiritualmente pela graça, santidade, pelo conforto de conhecer a esse Deus maravilhoso, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele não é entristecido dentro do nosso coração, ele está sempre irradiando o amor, a graça, a sabedoria, o conhecimento, a mansidão, os frutos. Por isso que nós estamos sendo comparados com árvore. Porque os frutos do Espírito Santo quais são? A mansidão, tem lá escrito, eu não lembro, mas é a mansidão, o conhecimento, a santidade, por aí vai, né? O amor. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você pode observar. Se você é uma pessoa que está dentro dessa palavra aqui do Salmo número 1, você pode observar, ainda que você passe uma semana cheia de problema, que parece que está tudo dando errado, gira daqui, gira dali, você vai enfrentando tudo com uma certa paciência, com uma certa mansidão, você vai resolvendo o que pode ser resolvido e devagarzinho você vai caminhando. Quando você assusta, tudo deu certo. Ainda que você ainda tenha o problema diante dos seus olhos, você tem paz. E você tem aquela certeza que vai sempre dar certo, tudo vai contribuir ao seu favor. Ainda que é um problema que é suficiente para te deixar no chão em depressão. São problemas que outras pessoas, como você, que estão vivendo, já chutou o pau da barraca, já largou tudo, já não interessa mais, já desistiu, você ainda está ali. E a cada manhã Deus tem renovado a sua força. Talvez você tenha caminhado com um espinho na carne. Talvez é um parente que está te dando trabalho, que você tem que cuidar dessa pessoa. Talvez ela está doente, ela não reconhece. E você tem ali todo dia tido paciência. Talvez são as contas, eu não vou falar dívidas, mas são as contas. Você ganha 1.000, aí aparece uma conta nova de 1.100, e aí você tem que rebolar para conseguir sanar, porque o inimigo tem feito de tudo para te destruir a sua estabilidade econômica. Talvez são parentes que vivem com você, que estão sempre te afrontando, mas querendo ou não, você na sua humildade, na sua simplicidade, tem sempre conseguido contornar tudo isso e sair em vitória. Mas você vê que você vive em paz. Aí a Bíblia fala, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. É o que eu falei. Quantos ímpios vivem problemas como você, mas chega no momento que eles não aguentam mais. Muitos se suicidam, muitos se entregam ao vício da droga, do cigarro, da bebida, muitos se
brulham na prostituição. Ah, meu casamento é uma desgraça, meu marido não me dá valor, meu marido me xinga, meu marido deixa faltar as coisas, meu marido nunca tá em casa, e tatatá, e tototó, e tatatá, aí sabe o que faz? Eu vou arrumar um amante, vai arrumar um amante, tá bem. Tanto meu marido não tá ligando pra mim, eu tô com outro cara, basta. É minha vida, eu não tô fazendo mal a ninguém, é eu e basta. Os ímpios são como a palha, eles não têm força, eles não têm estrutura. Os ímpios, entre eles, eles vivem se comendo uns aos outros. Você vê que tem sempre briga no meio de gente ímpia. Antes ou depois, eles estão sempre quebrando pau. Quantas pessoas estão brigadas de morte, não se perdoam? Mãe com filho, pai com filha, marido com mulher, irmão com irmão, porque são tudo ímpio. Então ninguém tem temor. Ninguém fala, meu Deus, o Deus que eu amo é mais importante do que essa briga. E eu preciso consertar isso e viver em paz com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu marido, com seja quem for. Porque eles são como palha. O vento dispersa. São pessoas que têm instabilidade constante de vida. Hoje eles estão de um jeito, amanhã estão de outro. Hoje eles estão arrumando uma situação, amanhã estão arrumando outra. Muitos estão sempre fugindo, outros estão sempre se escondendo. Muitos têm a vida sempre baixa, né? Aquela vida que nunca dá certo. Porque, querendo ou não, eles estão sempre na desgraça. E eles estão acomodados com a desgraça. O importante é que no final de semana eu vou tomar cervejinha, eu vou dançar, eu vou não sei o quê. Tô mentindo aqui, meus irmãos. Ah, o emprego não é bom, não? Eu saio dele, vou para outro. Quantos e quantos e quantos exemplos a gente tem. Por isso é como palha que o vento dispersa. E a Bíblia fala, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. O que significa? O dia que Deus for julgar o perverso, ele não vai se safar. Ele não vai ter argumento para se defender e conseguir se livrar. Ele vai sofrer o juízo de Deus. O juízo de Deus começa muitas das vezes quando Deus abandona o pecador no seu próprio desejo, no seu próprio pecado, na sua própria concupiscência, na sua própria cobiça. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque no dia que Deus reinar, Satanás for retirado para sempre da humanidade e for o tempo da glória de Deus, o reino de Deus, Deus governando no meio dos homens, a eternidade, não vai ter pecador na congregação dos justos. Congregação significa ajuntamento de pessoas. Então a congregação dos justos não vai ter pecador, isso é no futuro. Deus tem reservado para nós uma vida de graça, de paz e de segurança. Porque aonde não vai ter pecador, vai ter justiça. Aonde não vai ter perverso, vai ter bondade, vai ter amor, vai ter comunhão. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. E o juízo de Deus, ele está vindo, meus irmãos. O juízo de Deus, ele está vindo. Olha, você vê lá em Ezequiel, capítulo 16, do versículo 35 até o versículo 43, que eu vou mais ler, porque os irmãos vão entender bem como é que Deus, ele age com o ímpio, ele age com o pecador, ele age com os prostitutos, porque Deus, ele enquadra o ser humano em duas classes. O santo ou a virgem e a prostituta. A virgem e a prostituta. A virgem é a igreja de Cristo, são santos de Deus. Os prostitutos são todos aqueles que não aceitam a Deus como Senhor da vida deles. E aí fala lá em Ezequiel 16:35. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos e a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitastes, como também todos
os que amastes, com todos os que aborrecestes, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Juntar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e do ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti. À vistas de muitas mulheres, farei cessar o teu meretrício e já não darás a paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembrastes dos dias da tua mocidade e me provocastes a ira. Com tudo isso, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Meus irmãos, isso aqui é Deus falando para os ímpios também. Nesse caso aqui de Ezequiel, Deus está se referindo a Jerusalém, a Israel, porque eles queimaram seus filhos a Moloque, eles se venderam com outros reis, eles se prostituíram com outros povos, eles entraram na depravação sexual. Ok, se você ler Ezequiel todo o capítulo 16, você vai entender bem essa palavra, né, esse contexto. Mas se você tira esse trecho da palavra e você joga isso para o tempo de hoje, você vê que é o que está acontecendo. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Está sendo falado num presente contínuo. O português aqui, a gramática que está sendo escrita essa palavra, é num presente contínuo. É uma palavra viva. Ouve a palavra do Senhor. É como se eu falasse para você, meu irmão, meu amado, ouve o que eu tenho a dizer. Se eu falasse isso há 50 anos atrás e deixasse gravado, e você depois de 50 anos ouvisse essa mensagem e eu falasse do mesmo jeito, ouve a palavra que eu tenho a dizer, você teria que ouvir naquele momento a palavra ali dita. Exato? Então isso aqui é texto bíblico para todo o tempo, para todas as gerações. O livro de Ezequiel é um livro profético também para os últimos dias. E a Bíblia fala que até as crianças a gente tem matado. Hoje a gente não está sacrificando filho para Moloque. Eu falo a gente no sentido da sociedade atual, não está colocando filho queimado na mão de um ídolo em brasa chamado Moloque. Mas hoje muitos pais e muitas mães têm colocado seu filho diante da televisão e não estão preocupando com o que seu filho assiste. E aquilo ali está tirando a inocência daquela criança. Talvez você tenha uma criancinha muito engraçadinha, uma menininha de 3 anos, aí você vai comprar uma sainha toda decotada e põe essa menininha para dançar o tchan. Desculpa a desatualização do discurso do tchan, porque já tem tanto tempo que essa música foi lançada, mas é para entender a ideia. Então você também assim, você está sacrificando seus filhos a ídolos. Muitas mães pegam seus filhos e levam para igrejas idólatras. A minha mãe, quando eu era criança, me levava para fazer coroação na igreja católica Nossa Senhora. Eu era vestida de anjo, a coisa mais gostosa da época, mais linda da época. Graças a Deus que não tem fotografia. Não teve um registro do tempo. Mas a minha mãe me sacrificou durante tantos anos, na ignorância dela, aos ídolos. A minha irmã. Talvez você leve seu filho em eventos que você a princípio diz tem nada a ver. Mas o fundo daquilo ali tem tudo maldição. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Nós também não estamos dentro desse quadro de Ezequiel, capítulo 16, do 35 até o 43? A gente não tem se prostituído? Essa sociedade não tem sido adúltera e sanguinária?
E a Bíblia fala que tudo isso vai se voltar contra nós. Um dos modos de Deus também julgar os homens é voltar contra eles o próprio erro que eles fazem. Você falou que meu filho não come? Você meteu a ripa na minha conduta de vida? Você sempre quis me ridicularizar? Você quis sempre me expor a situações que não é verdadeira? Sempre levantou falsas acusações contra um santo do Senhor? Olha hoje como é que você está. Olha hoje como é que a vida de muitas pessoas que muitas das vezes se levantam contra pessoas de Deus ficam. São como palha, meus irmãos. São como a palha. Então Deus, Ele tem essa palavra para nós no dia de hoje. Deus, Ele tem essa palavra. E olha, meus irmãos, olha só. Continuando aqui, né? O juízo de Deus sobre a meretriz, essa parte aí de Ezequiel. Você vê também a sensualidade, ela é condenada em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Eu vou ler também, para a gente crescer em entendimento com as coisas de Deus, meu irmão. Você e eu precisamos crescer em entendimento com as coisas de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, Ele ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? No princípio, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E hoje os nossos corpos são membros de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha lá Ezequiel, capítulo 16, que a gente acabou de ler. Capítulo, 16. Absolutamente não. Ou, não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Talvez você se une à idolatria, então você é um só corpo com a idolatria. Talvez você se une a escarnecedores, então você é um só corpo com quem? Com os escarnecedores. Você é cúmplice, você é testemunha, você está condizendo com o erro. Talvez você se une com o pecador e automaticamente você ouve o conselho dos ímpios e vocês dois são um só diante de Deus, porque os dois estão de acordo com o erro praticado ali naquele momento. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas, e que a gente peca na carne ou no espírito? Lembrando, a gente peca na carne. Então, o pecado, ele é exercido através do quê? Da carne. Se você vai para a cama com uma pessoa, você vai com a sua carne para a cama com outra pessoa, com a sua alma, porque a alma é o ponto do quê? Das decisões e dos sentimentos, da vontade. Então, olha para vocês verem como é que Deus, ele é profundo na palavra. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito, olha, espírito com ele. O Espírito Santo dentro de você é o Espírito de Deus agindo na sua vida. Oh, glória! Por isso que nós somos um só Espírito com Deus, porque é o teu espírito humano junto com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que cuida de nós. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele que gera em nós os frutos do Espírito, os seus próprios frutos, como a mansidão, o amor e etc. Fugir da impureza, qualquer outro pecado. Aqui ele está falando sobre pecado sexual, tá? Mas eu puxei também para outros pecados para a gente ter uma ideia do quanto que a palavra de Deus pode nos trazer entendimento prático para a vida diária. Mas aqui está falando também principalmente da sensualidade, é condenada. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você é um santo de Deus e está se prostituindo, você está pegando o que Deus santificou e fazendo daquilo um objeto profano, e você está profanando o próprio Deus, você está sujeitando Deus àquela situação.
Um exemplo prático, uma mulher cristã e um homem cristão são pessoas do Senhor, foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, vivem em santidade. Aí o marido cai. Por um motivo, ele desliza e vai para a cama com outra mulher, com uma pecadora. O homem tem o Espírito Santo dentro dele. Olha, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, creia, é uma coisa real. Ele realmente, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Você não pode sentir o seu espírito. Basicamente, a gente também não pode sentir o Espírito Santo como uma coisa física, mas a gente sente quando Deus fala conosco. E ali aquele homem vai para a cama com outra mulher, ele abraça, ele beija, ele penetra outra mulher. E o Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo está vendo tudo aquilo, está vivendo tudo aquilo. Detalhe, quando aquele homem está adulterando com outra mulher, ele está tendo prazer sexual. E o Espírito Santo de Deus está sentindo o que o homem está sentindo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda os nossos corações, ele conhece os nossos sentimentos, ele sabe as nossas intenções, ele sente as nossas dores, ele vive a nossa alegria. Deus, meus irmãos, ele é muito mais sensível do que o que nós podemos imaginar. Então, é claro, não estou falando que o Espírito Santo está tendo prazer sexual como homem. Mas o Espírito Santo, ele tem um entendimento exato daquilo que você está sentindo naquele momento. E ele está ali falando, meu Deus, isso é um modo de falar, mas é como se o Espírito Santo estivesse falando, quanto trabalho, quanto sangue foi derramado por essa vida, quanto eu tenho intercedido por esse homem com gemidos inexprimíveis. E agora, ele está aqui tendo esta sensação, assim, assim, assim e assim. E ele não está levando em consideração que eu estou presenciando tudo isso. Os meus sentimentos estão sendo tocados. Eu estou triste. A Bíblia fala que nós não podemos e devemos entristecer o Espírito Santo. Desculpa o peso dessa palavra, mas é para o irmão entender a que nível o homem que peca chega com Deus. Quando você profana o seu corpo e o seu corpo tem o Espírito Santo que habita, você liga a televisão, vai ver um filme de sexo e ali você está se excitando com aquilo, você está alimentando aquilo no seu coração, você está fazendo o próprio Espírito Santo assistir aquela depravação. Você está afrontando a Deus, você está ofendendo a santidade de Deus. Então, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. E a palavra de hoje é fechada com a palavra que diz: a vinda do Senhor é certa e repentina, é a necessidade da vigilância. Meus irmãos, nós temos que vigiar. Então você vê lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que a palavra de Deus fala. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando você menos estiver esperando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. As dores de parto vai vir de uma vez só, ali no caso da repentina destruição, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós,
porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É o que a gente está fazendo aqui agora. Nesse exato momento, nós estamos fazendo o quê? Estudando a palavra de Deus, meditando nas escrituras, ouvindo os bons conselhos que o Senhor tem trago para nós nessa manhã, consolando-vos uns aos outros, justo? E nós estamos nos edificando reciprocamente. Quantas vezes eu deixo alguma mensagem, os irmãos vêm, dão um conselho, né? Dão mais referências, indicam novas coisas para ouvir. Isso é edificarmos uns aos outros, como também estáis fazendo. Quantas vezes eu oro pelos irmãos, mas quantos irmãos também têm orado pela minha vida? Isso também, meus amados, é nos edificar. Se eu oro por você e você ora por mim, o Espírito de Deus, ele opera e os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, os principados, as potestades, os espíritos de opressão caem por terra. Aleluia! Então, meu amado, é isso que Deus tem nos ensinado. É assim que nós temos que entender. Nós não podemos e não vamos ser pegos de surpresa. O dia do Senhor não vai cair sobre a cabeça dos santos. O Senhor está para nos levar dessa terra, muito em breve. Aleluia, glória a Deus. O nosso dia de repouso, o nosso dia de descanso, de paz eterna está chegando. Mas Deus tem nos pedido mais um pouquinho de paciência. Nós temos que ser fortes, nós temos que estar firmes, nós temos que ter perseverança. Igual ele fala aqui, nós temos que colocar o capacete da fé, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança. A couraça da fé nos leva a crer que nós vamos conseguir, e o capacete da esperança nos enche de força para sobreviver cada dia nessa terra, porque eu sei que não é fácil. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa força, é Ele quem nos guia, que cuida de nós. Nós temos o seu próprio Espírito que habita em nós. Não profanemos o nosso corpo, não escandalizemos a Deus, não nos comportemos como a meretriz, a prostituta. Não atraiamos para nós as maldições, o juízo e a ira de Deus, mas vamos atrair para a nossa vida o bom descanso que o Senhor tem reservado para nós. E assim, meus irmãos, assim eu entrego essa palavra no dia de hoje. Jesus está voltando. Como que você que está aí me ouvindo está se preparando para esse grande dia? Você vai permitir que aquele grande dia te pegue de surpresa como um ladrão? Ou você vai estar preparado, firme e edificado na rocha que é Jesus? Eu espero de todo o meu coração que você esteja firme, preparado e edificado nessa rocha linda que é Jesus, que morreu na cruz com tanto amor por nós. A gente não tem ideia do quanto que Ele amou a cada um de nós e Ele obedeceu o Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho que morresse na cruz, para que todo que nele cresce fosse salvo. E Jesus, ele amou o Pai, ele obedeceu ao Pai e ele se entregou com muita joia, com muita alegria, apesar da tristeza, apesar do sofrimento. Mas o coração de Jesus sabia que quando ele fizesse aquele sacrifício, ele iria trazer junto para o reino de Deus a sua igreja, a sua noiva, o povo do Senhor. E olha, o sacrifício de Jesus, ele lava todo o pecado. E assim eu os abençoo, meus irmãos. Eu deixo essa bênção na vida de cada um de vocês no dia de hoje. Santidade. Não se esqueça, esse ministério que Deus te deu se chama santidade. Cuide dele, porque é o seu maior e precioso tesouro. E você precisa fazer de tudo para manter ele sempre limpo, polido e brilhante diante dos olhos do Senhor. Ofereça sua vida a Deus todos os dias, como uma expressão de amor, glorificando a Deus através do temor, da obediência e da santidade. E assim eu vos abençoo. Tenha um excelente dia. Amém, amém e amém.